Olá, meu nome é Alamis Bresolin e junto com Igor Gabriel e Vanessa Bess realizamos este trabalho sobre o funcionamento de SSDs e tunelamento quântico. Hoje em dia é comum quando vamos comprar um computador termos as opções de armazenamento SSD e HD, mas qual é a diferença entre eles? Os SSDs são formados por inúmeras células de memória que funcionam pelo fenômeno de tunelamento. Já os HDs são formados por discos magnéticos que giram em torno de 7.200 RPM e suas informações são armazenadas por campos magnéticos. Para entendermos o funcionamento dos SSDs, precisamos entender sobre a condutividade elétrica. Os materiais condutores permitem uma grande passagem de elétrons e diversos materiais possuem essa propriedade. Já os materiais isolantes têm grande dificuldade na condutividade elétrica. Um semicondutor é um meio-termo, possui a propriedade de passagem de elétrons, mas não com tanta facilidade. Um exemplo é o silício, que possui a característica da passagem de corrente mais fácil em uma direção do que em outra em uma resistência variável. Sabendo agora o que são semicondutores, podemos entender os SSDs, os quais são feitos de memória flash, que são produzidos a partir de wafers de silício extremamente puro, que é adicionado diferentes compostos, como o boro e o fósforo, para alterar as propriedades elétricas do silício, criando maior presença ou ausência de elétrons. São adicionadas camadas de condutores e isolantes no wafer, resultando na criação de transistores de poucos nanômetros, os quais os chips flash possuem diversos dentro deles. Em cada transistor possui uma carga bit diferente, devido aos compostos adicionados ao wafer durante a criação dos transistores. A retenção dos elétrons nos transistores garantem que os arquivos do computador sejam salvos. Porém, a perda de elétrons irá corromper os arquivos presentes naquela célula de arquivos. Por isso, os transistores são revestidos por isolante, impedindo a saída de elétrons. Mas a grande pergunta é: como os elétrons vão atravessar uma área isolada para a gravação de novos dados? Na física clássica, o elétron é descrito como uma carga pontual. Logo, o comportamento que se espera é que esse elétron bata na camada isolante e não atravesse. Caso fosse possível atravessar, o nível de energia seria tão alto que danificaria a memória flash. Mas na mecânica quântica, o elétron é descrito como uma nuvem de probabilidades e possui uma chance não nula de atravessar o isolante, sem danificar o componente. Este efeito é chamado de tunelamento quântico. Quando o transistor emite uma carga positiva, ele puxa o elétron para dentro da carga bit, gerando assim novos dados escritos nos milhões de bits, que são alterados a cada segundo usando o efeito de tunelamento quântico. Para que o elétron consiga passar pela barreira isolante, são necessários alguns requisitos. A barreira isolante não deve possuir mais que 8 nanômetros de espessura, pois os elétrons não conseguirão atravessar o isolante, e menos de 5 nanômetros, pois os elétrons irão vazar da carga bit e perder informações. Neste instante, todos os dados que estão no seu computador e celular são salvos por diversos elétrons dentro de transistores. Este conceito tão complexo está presente na vida de milhões de pessoas, do morador do campo ao empresário do Vale do Silício. Todos usamos um fenômeno quântico de forma tão natural quando escutamos uma música que gostamos ou assistimos um filme com os amigos e não percebemos sua complexidade. E pensando nisso tudo, o que a ciência aplicada pode nos reservar para o futuro?